Olá! Está começando o Repórter Ciência, uma vitrine para projetos e pesquisas da UERJ. E hoje vamos receber o professor Francisco Dourado, da Faculdade de Geologia. Ele vai falar sobre uma pesquisa que monitora desastres ambientais a partir do uso de satélite. ALOS 2 é o nome do mais moderno satélite japonês, que será utilizado por pesquisadores de várias partes do mundo em projetos de monitoramento de desastres ambientais. Um projeto da UERJ está entre os selecionados pela Agência de Exploração Aeroespacial do Japão para a utilização do ALOS 2. Então, professor, eu queria que o senhor falasse dessa seleção do projeto da UERJ. Em outubro do ano passado, a Agência Espacial Japonesa abriu um edital convocando pesquisadores do mundo inteiro para submeterem projetos para o uso dos dados do novo satélite ALOS 2, que eles devem lançar agora no último trimestre desse ano. O objetivo do projeto, do edital, seria a utilização dos dados desse novo satélite para monitoramento ambiental, de desastres ambientais e de características ambientais do planeta. E quais são as áreas que o projeto de vocês monitora ou vai monitorar? O nosso projeto está dividido em duas partes. A primeira é o monitoramento do sul da Amazônia, do desmatamento do sul da Amazônia. Nós temos um convênio com a Universidade de Rennes, na França, onde nós e a Universidade de Rennes, o pesquisador da universidade, nós iremos monitorar o desmatamento da Amazônia, do sul da Amazônia, comparando os resultados dos dados do ALOS 2 com dados do satélite francês, de um satélite francês. Já na questão do movimento de massa e das inundações, nós iremos monitorar o estado do Rio de Janeiro e o estado do Paraná, pois no Paraná nós temos um outro associado, um outro colaborador, que é do Sistema de Meteorologia do Paraná, o CIMEPAR, né, que vai estar fazendo a tese de mestrado dele nesse monitoramento e vai utilizar esses dados. E vai ser quando? A partir de quando que vai ser possível fazer esse monitoramento? O satélite, como eu falei para você, ele vai ser lançado agora no terceiro trimestre de 2013. Você conta aí mais ou menos uns 60 dias para o satélite estar totalmente operacional e a partir de fevereiro o satélite já vai começar a coletar as imagens. Então, a nossa previsão é que até meados de novembro nós façamos alguns testes, né? Captemos algumas imagens de referência e a partir de novembro do ano que vem nós já estaremos monitorando. Ou seja, a partir do momento que ocorra qualquer chuva forte ou qualquer indício que possa acontecer um grande movimento de massa, um conjunto grande de movimentos de massa ou inundações, a gente já vai estar o satélite em alerta para a nossa região. Mas vai ter assim, um tempo hábil, né? Quer dizer, vocês vão ter essas informações, um tempo suficiente para que haja ação da Defesa Civil? O nosso projeto ele não tem como função a previsão de áreas onde vão escorregar. O nosso projeto ele tem como objetivo auxiliar as ações da Defesa Civil. De que forma? Acontecendo o movimento de massa, acontecendo a inundação, a gente, de uma maneira mais rápida possível, quiçá em poucas horas, consigamos gerar mapas, identificando as áreas que estão inundadas e identificando as áreas que sofreram movimento de massa, né, e fornecer esses dados para a Defesa Civil e aí ela conseguir se programar quais são as áreas prioritárias de atendimento e as áreas que eles podem esperar um pouco para serem atendidas. Pois esse é o principal problema que a Defesa Civil enfrenta hoje. Ela tem uma capacidade técnica e uma capacidade de pessoas para fazer esse atendimento. O problema é que durante um evento catastrófico, uma enchente e um movimento de massa, eles não conseguem, eles não têm subsídios, eles não conseguem saber exatamente quais são as áreas que foram mais afetadas. Por quê? Imagina, num momento onde centenas de movimentos de massa ocorrem, grandes áreas estão alagadas, muitas vezes você não consegue ter acesso a essas regiões. E aí eles ficam assim sem saber exatamente por onde começar. E aí, geralmente, o que você faz? Você, através das informações que chegam, você prioriza. Mas muitas vezes essas informações não conseguem chegar. Pode ter acontecido movimentos de massa muito maiores que bloquearam estradas e aí aquela informação não consegue chegar ao QG
proteger da defesa civil. E aí essas ações não acontecem. Então, o objetivo do nosso projeto é esse, gerar subsídios para a defesa civil tomar as ações necessárias. A gente já tem tecnologia, né, como o Google Earth, que pega essas imagens e mostra as áreas, né? Qual seria a vantagem desse satélite? O que acontece? O Google Earth ele trabalha com um tipo de imagem que a gente chama imagem óticas. Essas imagens óticas, elas funcionam como um olho humano. Tá? Imagina se a gente estivesse no lugar do satélite, lá em cima, centenas de quilômetros de altitude. Se a área ela tivesse coberta por nuvens, o que a gente enxerga? A gente enxerga o topo das nuvens, um grande branco. A gente não consegue enxergar o que está acontecendo na Terra. Tá? E, geralmente, esse tipo de catástrofe, os movimentos de massas e inundações, elas estão associadas a chuvas. Né? Então, utilizar essas imagens para o monitoramento das enchentes e das chuvas gera um problema. Por quê? Geralmente, existe a cobertura de nuvens e a gente não consegue enxergar o que está acontecendo lá. A cobertura de nuvens só vai embora passando dias e dias. Então, a gente só conseguiria dar qualquer resposta quando não tivesse mais cobertura de nuvens. O satélite ALOS 2 ele utiliza imagens de radar. A imagem de radar está num comprimento de onda que os nossos olhos não enxergam. Então, a existência ou não de nuvens é indiferente para o radar. Você pode ter a maior cobertura de nuvens, mas a gente consegue acessar as imagens da superfície terrestre. Essa é a grande vantagem. É a rapidez que a gente consegue obter imagens do que está acontecendo. Eu queria saber, assim, em relação à captura da imagem, ele é uma visão panorâmica, né? Eu queria que o senhor explicasse mais isso. O que acontece? Uma outra grande vantagem que o ALOS 2 tem em relação ao ALOS 1 é que, ao invés de ele ter a visão de apenas um lado do satélite, essa câmera que captura, na verdade não é uma câmera, é uma antena, né? Essa antena que captura as imagens, ela pode ter visada tanto para um lado do satélite como para o outro. O ALOS 1 era só um lado. Era só um lado. Então, quando a gente tem essa visão para ambos os lados, a gente aumenta a frequência de visita. Porque imagina, o meu objeto está aqui, o satélite está passando desse lado, então ele consegue enxergar. Se ele tivesse visão só de um lado, quando ele passasse do lado de cá, ele já não enxergaria mais. Como ele enxerga tanto de um lado como do outro, ele pode capturar passando por um lado como pelo outro. Ele faz um movimento, ele faz... A antena ela tem uma variação de 35 graus para um lado e 35 graus para o outro. Então eu consigo aumentar a minha visita naquela área. E além disso, a própria resolução, o tamanho de cada pixel, o tamanho de cada área mostrada é maior. E serão 50 imagens por ano, né? O edital ele prevê um volume de 50 imagens por ano. Mas esse número ele pode aumentar de acordo com a necessidade e a gente provar que a gente tem demanda para isso. Só para você ter uma ideia, o projeto está previsto para 3 anos, expansível até 5. Ou seja, a gente tem aí direito, pelo menos, entre 150 e 250 imagens. Se a gente considerar que cada imagem dessa, o preço de mercado dela são $1.000, o valor do projeto está entre 150 e 250 mil dólares. E como é que vocês selecionam essas áreas, né? Porque é o sul da Amazônia, o Rio de Janeiro, né? Petrópolis, região serrana, né? Mas dentro dessa gigantesca área, como é que vocês selecionam? O que aconteceu? Primeiro a gente pensou nos parceiros. Na verdade, primeiro a gente pensou o que a gente pode desenvolver e os parceiros que a gente tem. A imagem de radar, como eu falei para você, ela tem a vantagem de não depender da cobertura de nuvens. Né? E a gente sabe que o sul da Amazônia, a Amazônia como um todo, tem um problema de cobertura de nuvens. Né? Então, às vezes é um pouco difícil monitorar o desmatamento lá. Então, a gente tem um parceiro em Rennes, na França, que desenvolve um trabalho desse. Então, a gente pensou, o que a gente pode fazer com essas imagens de radar? Comparar os resultados do satélite francês com esse satélite. Então, foi assim que a gente selecionou o sul da Amazônia. A mesma coisa para o Paraná. A gente tem um parceiro que desenvolve, onde a gente desenvolve projetos juntos e ele está desenvolvendo a tese de mestrado dele e a gente vai monitorar o Paraná dessa forma. Agora, como que a gente selecionou o Rio de Janeiro? A gente vem trabalhando, eu faço parte de um grupo de pesquisa que trabalha, monitora e estuda os movimentos de massa e enchente no Rio de Janeiro. É um grupo onde faz parte a PUC, faz parte a Federal do Rio de Janeiro, o Fundão e a UERJ. Então,
é um grupo que trabalha há muito tempo com isso. Então a gente sabe quais são as áreas onde ocorre o maior número de movimentos de massa, né? Então, em função da experiência do grupo, a gente selecionou a região serrana, especialmente para movimentos de massa, o norte e noroeste do estado para o monitoramento de enchentes. Não é muito conhecido do público em geral, mas quem mora naquela região, Itaperuna, Laje de Muriaé, aquela região, sabe que a questão das enchentes é muito importante, né? E a região metropolitana, a gente tem os dois problemas, tanto o movimento de massa quanto as enchentes. Então, essas 3 áreas foram selecionadas no estado em função das características e do histórico que o grupo de trabalho conhece. Qual o período do ano que o satélite monitora essa área aqui do Brasil? O satélite está orbitando a Terra continuamente, né? Ele está o tempo todo. O que ocorre é o seguinte, esse satélite ele é da Agência Espacial Japonesa. Então, o Japão, a JAXA, ela faz parte de um conglomerado, uma associação de entidades espaciais, né, do sul asiático. Então, eles dão prioridade para aquela região na época onde eles têm mais problemas, que é essa época que a gente está passando agora, né? Felizmente para a gente, a época das monções, a época onde eles têm maior chuva, é diferente da nossa. Então a gente sabe que durante a época das monções, lá naquela região, a prioridade do uso do satélite é para eles. Primeiro que eles são os donos e segundo, a região deles sofre com isso. O nosso problema já é um pouco mais tardio, final de novembro, dezembro e vai até março. Essa época não é tão problemática para eles. Então a gente conta que nesse período nós tenhamos prioridade no uso do satélite. Professor, então eu agradeço a sua participação aqui no Repórter Ciência. Se o senhor tiver alguma coisa mais a falar. Eu queria só agradecer o convite, porque eu acho que a TV UERJ, como outros instrumentos, como o UERJ em questão, são instrumentos muito importantes para que não só os pesquisadores, mas também os alunos, a comunidade da UERJ, saibam o que a gente vem desenvolvendo. É muito comum a gente desenvolver projetos, às vezes, parecidos ou complementares com outros órgãos, com outras unidades da universidade e nós não sabermos, né? Então, utilizar esses instrumentos, né, a gente assistir, estar ali parado no hall dos elevadores, olha, ouvir um pouquinho, saber que outras unidades desenvolvem também trabalhos que a gente pode se associar, é muito interessante. Informação para todos, né? Isso. Obrigada, professor. Legal. O Repórter Ciência fica por aqui. E para entrar em contato, você sabe, é só escrever para repórterciência@gmail.com. Até a próxima!